Eu acompanhei vários momentos dessa sabatina, que foi adiada muitas vezes pelo Davi Alcolumbre, que é o senador encarregado de pautar isso na CCJ, porque o Davi Alcolumbre perdeu o controle sobre a liberação de verbas extras por meio de ministério, aquilo que era o embrião das emendas de relator, que é aquele dinheiro liberado sem transparência no orçamento secreto, aquilo de que a gente estava falando ontem. Então, Davi Alcolumbre ele tinha esse poder, ele usou esse poder para liberar verbas ali, inclusive para senadores de oposição, para eleger o seu sucessor, Rodrigo Pacheco, mas uma vez que o Rodrigo Pacheco foi eleito, ele acabou perdendo certo controle e ficou muito rancoroso em relação ao governo, então atrasava, lutava para que o André Mendonça não fosse o indicado, ainda articulou nos últimos dias para que houvesse uma votação maior contrária à indicação, e obviamente Augusto Aras na PGR está se aquecendo ali no banco de reservas para a eventualidade de o André Mendonça não ser aprovado. Vamos ver qual vai ser o resultado. A base governista acredita que pode ter até 50 votos, precisa de 41, né? Porque são 81 senadores, e a gente vai ver, depois da aprovação na CCJ, se o plenário do Senado Federal vai aprovar o nome do André Mendonça. O André Mendonça é aquele que substituiu o Sérgio Moro quando o Sérgio Moro saiu do governo, falando que não havia nenhuma argumentação técnica defensável para a troca do diretor-geral Maurício Valeixo, e o Jair Bolsonaro quis colocar lá o Alexandre Ramagem, que depois teve a nomeação suspensa e tal. O Moro saiu do governo, enfim, essa história resultou num outro inquérito. Mas aí entrou o André Mendonça na pasta da Justiça e da Segurança Pública, sendo que antes ele estava no cargo de advogado-geral da União, para o qual ele voltou depois de ter ocupado o Ministério da Justiça e Segurança Pública, quando Anderson Torres foi lá entrar no Ministério. E aí houve uma terceira troca do diretor-geral da PF pelo Paulo Maiorino agora. Então, André Mendonça foi AGU, foi ministro da Justiça e Segurança Pública, voltou a ser AGU e agora está aí sendo sabatinado como indicado do presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. O segundo, porque o primeiro foi o Cássio Nunes Marques. Agora, o André Mendonça, ele sempre soube bajular as pessoas que poderiam ajudá-lo a subir na vida, né? Então ele bajulou o Dias Toffoli, organizando um livro em homenagem, né? Um livro tributo aos 10 anos do Dias Toffoli. Não é nem assim, olha só que obra importante aqui nesse período e tal, vamos registrar, não. Fez uma homenagem ali ao Dias Toffoli, pelos 10 anos dele no Supremo Tribunal Federal. O Dias Toffoli tem um apelido lá, desde que ele entrou no STF, de estagiário, né? Justamente pela distância dele em relação a outros, né? Não todos, porque infelizmente o nível do nosso Supremo não é lá muito alto. O Dias Toffoli que não passou em concurso público quando fez 2 vezes, mas subiu na vida por indicação de Lula e José Dirceu. E o André Mendonça, ele acabou se beneficiando dessa aproximação entre o Jair Bolsonaro e o Dias Toffoli, que foi ali cristalizada, vamos dizer assim, naquele abraço noturno, num sábado, quando o Jair Bolsonaro foi festejar a indicação do Cássio Nunes Marques na casa do Dias Toffoli para ver um jogo de futebol do Palmeiras, da nossa Débora Alfano, inclusive, e comer pizza, né? E aí foi flagrado na porta dando aquele abraço para o indicado do Lula, o que obviamente repercutiu muito mal para ele, e eu apontei, critiquei, porque Jair Bolsonaro, como eu estava lembrando ontem, ele acha que o Gilmar Mendes resolve as coisas, ele tem uma família pendurada por investigações de peculato, então ele se aproximou aí desses ministros do STF que tinham interesse também em salvar os membros dos partidos que estavam no poder quando eles foram indicados. Então, essa circunstância beneficiou o André Mendonça, porque o Jair Bolsonaro, até para agradar o Toffoli, colocou o André Mendonça na AGU. Quando o André Mendonça estava na AGU, só para a gente trazer um pouquinho do perfil dele e algumas informações que às vezes são deixadas de lado aí nessa sabatina, ele defendeu, ele endossou o chamado inquérito das fake news, que foi aberto de ofício pelo então presidente do STF, Dias Toffoli, o seu querido Toffoli, né? Então ele, como advogado-geral da União, ele endossou a abertura daquele inquérito, muito criticado, inclusive por mim, e que serviu para uma série de medidas
que vieram a ser questionadas. E, inclusive para blindar os próprios ministros do Supremo, né? Porque tem algumas coisas que, algumas pessoas que acabaram se envolvendo no inquérito que merecem ser responsabilizadas e punidas, apesar dos vícios iniciais do inquérito. Uma coisa é o que a pessoa fez, outra coisa é onde que ela vai ser enquadrada, né? Mas teve outras medidas dentro do inquérito que visavam a suspender apurações na Receita Federal, que poderiam atingir ali pessoas ligadas ao Toffoli, ao Gilmar. Houve censura de uma reportagem de uma revista que estava apontando justamente que o Dias Toffoli tinha o codinome amigo do meu pai, na Odebrecht, quer dizer, chamado assim pelo Marcelo Odebrecht, porque o Toffoli é amigo do Lula, que é amigo do Emílio Odebrecht, que é pai do Marcelo, uma informação verdadeira de um documento que tinha sido juntado aos autos do processo e que resultou numa censura. Esse inquérito, que foi usado para um monte de coisa, no mínimo questionável, foi endossado pelo André Mendonça. Naquela ocasião, inclusive, Jair Bolsonaro saiu em defesa do André Mendonça por ter endossado aquele inquérito. E aí falou, como eu expliquei cronologicamente no artigo O Barco Furado do Presidente, para quem quiser se aprofundar no tema, Jair Bolsonaro falou, eu parti em defesa do advogado-geral da União, que tem a obrigação de defender a União, e ele defendeu o direito garantido em regimento interno do Supremo Tribunal Federal de eles abrirem inquérito. Foi isso que aconteceu. Quer dizer, Jair Bolsonaro, num café da manhã lá no Palácio, falou do direito garantido em regimento interno. E esse inquérito das fake news, depois de meses, veio a atingir a militância bolsonarista, incluindo esses que fazem ameaças a ministros do Supremo, que falam aí barbaridades, escrevem, publicam, etc. E tudo isso, obviamente, gerou uma gritaria danada. E quando o André Mendonça já era ministro da Justiça e Segurança Pública, quer dizer, não estava mais no cargo de advogado-geral da União, e viu que os militantes bolsonaristas estavam sendo atingidos pelo inquérito que ele defendeu, ele começou a querer justificar, como fez hoje num outro caso, e eu vou mostrar para vocês, porque, essa alegação aí que o Bolsonaro deu, né? Não, veja bem, eu era advogado-geral da União, eu tinha obrigação de defender aquilo e tal. Obrigação de defender aquilo que, aparentemente, depois ele quis dizer para a base bolsonarista que ele não considerava certo. Mas como era a obrigação do cargo dele, ele, eis o ponto ao qual eu quero chegar, é muito apegado ao cargo. Ele fez aquilo que ele diz que lhe competia naquele momento. E aí agora, teve uma questão que foi sobre a perseguição de críticos do presidente Jair Bolsonaro. Foi feito... essa pergunta foi feita pelo senador Fabiano Contarato, e aí depois, como ele tergiversou, aliás, um parênteses aqui, essa fórmula da sabatina é terrível, né? Porque os senadores assim se enfileiram, 3 fazem, cada um 5, às vezes 10 perguntas, e depois o sabatinado vai e responde todas, supostamente. Porque aí, se aproveitando de que muita gente já até esqueceu qual foi a pergunta feita, tem várias que ele não responde. E ele tentou usar essa malandragem ali em relação à pergunta do Fabiano Contarato sobre a perseguição a críticos. Mas aí depois trouxeram de novo a questão e tal, e aí ele teve que se justificar de uma maneira mais específica, e eu quero pedir à produção aí o vídeo que a gente separou para mostrar como é que ele se justificou. Agora, em se sentir ofendido na honra e demandando a apuração dessa situação, era dever do ministro da Justiça requisitar para uma investigação imparcial, séria, sem perseguições, sem pré-julgamentos, sob pena de não fazendo incorrer em crime de prevaricação. Essa lei, gostássemos ou não dela, estava em vigor. A constitucionalidade era reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Então havia um dever legal de cumprimento. Bom, não havia dever legal de cumprimento, coisíssima nenhuma, na parte que toca a ele, como ministro da Justiça e Segurança Pública. Se ele discorda, se ele acha, por princípio, que não se deve perseguir críticos de um presidente da República,
que é uma figura pública no cargo máximo do poder executivo do país, e que ataca as pessoas com xingamentos e até coisas piores, né? Ele poderia simplesmente abrir mão do cargo, deixar o governo. Mas é que, reparem que tem uma constante na carreira do André Mendonça. Ele sempre justifica as decisões que são criticadas, dizendo que era função. O meu cargo me impelia, me obrigava a fazer aquilo. Quer dizer, aquilo não era tão horrível para ele a ponto de ele abrir mão do cargo. Mas ele quer dizer que ele era obrigado a fazer aquilo porque havia uma lei em vigor e o presidente se sentiu ofendido com a crítica e falou para ele fazer a requisição. É o mínimo que ele podia fazer, é tentar dissuadir o presidente da República. O presidente não aceitando, ele podia entregar o cargo. Nada impede que ele fizesse isso, mas ele não fez, porque é um padrão no comportamento do André Mendonça. Ele é apegado a cargo, ele agrada e tenta agradar a essas pessoas que colaboram para que ele tenha um lugar ao sol no Estado, né, na política brasileira. Então agradou o Toffoli, agradou o Bolsonaro, já exaltou o Lula, já votou declarou, se eu não me engano foi voto, né, na Marina Silva e tal. Ele vai para onde o vento está soprando conforme a ocasião. E hoje fez exatamente isso. Quando começou a dizer para os senadores, aqueles chavões que são repetidos pela turma do sistema e pela sua claque, não se pode criminalizar a política. Aliás, ontem estava para mostrar, né, um vídeo do senador Alessandro Vieira, que está votando a favor, tá, do André Mendonça. Aqui a gente registra tudo, não tem omissão, não tem nada disso não. Mas no vídeo que eu queria mostrar, o vídeo do discurso do Alessandro Vieira sobre o orçamento secreto. E ele repetiu algo que ele já fala há muito tempo, que eu falo há muito tempo também, que quem criminaliza a política são os políticos criminosos, né? Isso é uma coisa bastante óbvia. E esse jargão é um chavão contra operações anticorrupção para proteger, usado pelos corruptos, pelos lavadores de dinheiro e pelos seus amigos que os protegem, né? A pessoa pode fazer uma análise específica a respeito de determinada acusação, mostrando onde que alguém está sendo criminalizado por fazer algo que é legítimo que um político faça. É uma coisa pontual e objetiva. Esse jargão solto, ele é música para os ouvidos daqueles que querem se blindar. E é exatamente essa música que o André Mendonça estava cantando hoje. Então uma coisa é você dizer assim, o sujeito está aqui sendo denunciado porque votou no parlamento e tal. E voto é algo que o político tem que fazer. Bom, aí então não é corrupção ele votar no parlamento. Então ele está sendo criminalizado por isso. Bom, isso é uma análise pontual, de uma acusação pontual. Não é um chavão solto, genérico, simplesmente para você, dessa maneira codificada, dizer para aqueles parlamentares que, olha, eu vou pegar leve com vocês, eu não estou aqui para pegar pesado com vocês. Quando vier acusação de corrupção, de lavagem de dinheiro, eu vou adotar aqui todos esses termos aí que são usados para encobrir o avanço da impunidade, né? Que é o legalismo, o garantismo, que eu ironizo como o garantismo da impunidade, né? Então ele falou tudo isso, não pode criminalizar a política, e delação premiada não é prova, etc. Sendo que muitas vezes, como já analisei nesse programa, se diz, na hora de um julgamento, ou por parte da defesa, evidentemente, que a investigação não conseguiu trazer provas além da delação premiada, que o sujeito foi acusado apenas com base na delação premiada e tal. Aí você vai ver o processo, e é mentira aquilo que está sendo dito. Só que aquilo é um chavão, aquilo marca uma determinada posição e serve para justificar. Então, muitas vezes você tem ali a delação premiada servindo como uma fonte de informação de quem participava de um esquema ou sabia de um esquema, e essa delação ela foi usada para abrir um caminho de investigação que coletou provas que confirmaram aqueles relatos. Mas aí se ignoram as provas que vieram a confirmar os relatos, a partir de investigações decorrentes da delação, para dizer assim, não, só tem a delação e tal. E aí pronto, temos então um suposto argumento. E muitas vezes é mentira. E eu já analisei casos assim.
Então ele pega esse tipo de frase, que solta é apenas um jargão para passar pano para a classe política, e ele solta lá, dispara um atrás do outro, treinou em casa para fazer isso. Não se pode criminalizar a política, delação premiada não é prova e tal, não sei o quê. E aí, obviamente, você tem todos aqueles senadores cheios de telhado de vidro, até o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, já foi indiciado pela PF por recebimento de propina, e eles adoram, né? Então o André Mendonça, eu estou dando vários exemplos aqui que ilustram a mesma tese. Ele sempre foi o sujeito que afaga as pessoas que podem fazer com que ele fique na posição dele, que ele consiga uma posição melhor. Ele fez isso com o Toffoli, fez isso com o Bolsonaro, fez isso hoje com os senadores e está chegando aí ao Supremo Tribunal Federal, sendo vendido no sentido de propagandeado, né, não no sentido aqui de dinheiro sujo, nada disso não, como o evangélico, o terrivelmente evangélico. Jair Bolsonaro, que fez tudo ao contrário no governo do que prometeu em campanha, ele precisava pelo menos ter alguma prova ali de que ele atendeu aos interesses de alguma base eleitoral, né? Então ele fala, olha, eu estou indicando para o Supremo Tribunal Federal o ministro evangélico, né? O que isso quer dizer na prática? Ele está querendo o apoio do eleitorado evangélico, e o André Mendonça ele tem um histórico ali de atuação religiosa. E, aliás, até o nosso repórter João Pedro citou o caso do casamento gay, né, da união civil, na verdade, entre pessoas do mesmo sexo, e o Fabiano Contarato, né, que tem um marido, e já, inclusive, deu uma lição ali, uma resposta que foi excelente, aliás, ao empresário Otávio Facuri, que me processou e perdeu na CPI da pandemia, quando ele o ofendeu por questões dessa natureza. O Contarato deu uma resposta. O Contarato confrontou o André Mendonça a respeito da posição dele sobre a união de pessoas do mesmo sexo, e o André Mendonça falou, olha, eu tenho a minha convicção de fé e tal, mas como ministro do Supremo Tribunal Federal eu defenderei o direito constitucional de as pessoas do mesmo sexo terem a união e tal. E aí o Contarato se agradou da resposta, enfim, parece até que foi dar um abraço. Então o André Mendonça, ele vai dizendo aquilo que as pessoas querem ouvir. Essas sabatinas, elas geralmente são um teatro que eu sempre chamei de teatro da bajulação mesmo. Muita coisa que é dita nessa sabatina não é exatamente cumprida quando o sujeito veste a toga. Veja o caso do Dias Toffoli. O Toffoli, na sabatina dele, ele falou que o PT era a página virada na vida dele, porque ele veio do petismo, né? Como eu estava dizendo. Ele foi adjunto ali na Casa Civil, né, do José Dirceu no governo Lula, foi advogado-geral da União, e aí o Toffoli disse na sabatina que o petismo era uma página virada, e quando chegou lá no Supremo, ele deu uma decisão atrás da outra, tudo favorável aos petistas. Aliviou a barra de um monte deles, né? Gleisi Hoffmann, aquele ex-marido, Paulo, o próprio Lula, José Dirceu ajudou a soltar 2 vezes. Então, se faz ali toda uma cena, né? Às vezes eu tenho audiência de conciliação, que eu processo um pessoal que fica espalhando mentiras sobre mim nas redes sociais, e a gente vê ali na hora que o sujeito é confrontado com um processo e tal, o quanto ele fica mais calminho, né? E às vezes até a gente escuta coisas desse pessoal falando, achando que já acabou, que a gente não está ouvindo e tal, mas a gente ouve. Então você tem toda uma cena que é feita nesse momento, e ele hoje mostrou que participa desse teatro. Agora, voltando aqui ao caso do evangélico, que ele defenda no Supremo Tribunal Federal os princípios do cristianismo, eu vou achar ótimo, mas é que eu não acredito muito que ele vá fazer isso, né? Você tem aí certas propagandas a respeito de determinadas posições, que supostamente são as defendidas pelas pessoas da religião e tal, só que, se o sujeito passar pano para político que ele conhece, que é o que parece que ele faz, e que ele tem feito, que ele fez no Ministério da Justiça e Segurança Pública, isso não tem nada a ver com os princípios do cristianismo. E ele vai ser cobrado por isso, principalmente aqui nesse programa.